Vamos falar um pouco de medicina tradicional chinesa? A MTC é uma técnica milenar que envolve uma série de mistérios. A técnica da MTC, ou a chamada medicina tradicional chinesa, não é só uma técnica de ajuda ou de cura. Ela envolve uma série de outras áreas. Ela envolve filosofia, envolve dieta, envolve atitude, postura, comportamento, entendimento a respeito da natureza. Como eu falei, é uma técnica milenar que de verdade, ninguém sabe exatamente aonde surgiu. Todo mundo fala que surgiu com o Imperador Amarelo, com o Huangdi. Aí cada autor coloca uma data. Tem autor que fala que é 1000 anos antes de Cristo, outros falam que é 800, outros falam 2000 e assim vai. Então ninguém na verdade consegue afirmar quando essa técnica começou. Então o Imperador Amarelo ficou como ícone na medicina chinesa, só que não foi. A medicina chinesa já existia quando o Imperador Amarelo surgiu na história. E um fato interessante é que tudo que envolve os criadores, nenhum autor afirma nada, porque não existe registros. A medicina, a MTC, contém, não vou falar que é formada, mas dentro da MTC, você tem I Ching, que dizem que é uma ferramenta de adivinhação, não é. Como o Imperador Amarelo nasceu, não existe registro. Não existe registro de quando ele nasceu, como ele morreu ou quando ele morreu. O mesmo acontece com Lao Tse. Lao Tse não existe nenhum, já li, procurei em vários lugares, ninguém afirma a data de nascimento do Lao Tse. Ou Lao Tzu, ou tem vários nomes atribuídos a ele. Então, também não fala de nascimento, não fala onde ele morreu e nem quando. O mesmo acontece com Confúcio, o mesmo acontece com vários outros personagens que envolvem a MTC. Então, o legal da MTC é que tem um mistério muito grande. Assim como também ninguém consegue explicar como que os meridianos foram mapeados. Porque, veja bem, existem inúmeros meridianos no corpo. Temos os mais ou menos conhecidos. Tem 2 na pequena circulação, 12 na grande circulação, mais 8 vasos maravilhosos. Que, aliás, 2 dos 8 vasos maravilhosos estão na pequena circulação. Então, esses são os mais conhecidos. Só que, só esses meridianos que eu estou falando, se a gente começar a computar, somar quantos pontos tem, dá milhares de pontos. E o que se diz na lenda da MTC, quando a gente vai estudar a MTC, o que se ensina sobre os meridianos, é que os pontos foram sendo mapeados através de erro e acerto. Através de uma farpinha de bambu, ou de uma lasca de pedra, ou de uma lasca de osso. Mas para pensar, será que é possível mapear há milhares de anos atrás, fazer um mapeamento certinho dos meridianos? Tem meridiano que começa no canto do olho, termina no pé, no dedinho do pé. E tem meridiano que faz o contrário. Então, tem meridiano que começa no pé, termina no tronco. Tem meridiano que começa no tronco, termina na mão. Então, como que eles mapearam? E outra, os meridianos são interligados. Todos eles têm ramificações internas. Então, como que isso foi mapeado no erro e acerto? Sendo que as ramificações internas não teria como acessar por agulha ou por farpa de alguma coisa. Então, como que se chegou a essa conclusão? Essa é uma pergunta que eu sempre fiz e nunca ninguém me respondeu. Até que eu comecei a receber as canalizações. Aí eu comecei a entender como que isso aconteceu.
Então, a medicina chinesa é vamos colocar assim, um caso para ser estudado muito legal. Mas para você entender melhor o que se chama de medicina chinesa, é necessário ter uma visão estelar, ter uma visão mais holística, ter uma visão espiritual, ou melhor, espiritualista a respeito. Porque eu conheço muita gente que estuda, que é acupunturista e dá aula inclusive sobre isso, e que afirma claramente que não acredita em energia. Caramba, como que você vai lidar com a agulha, vai lidar com o meridiano, vai lidar com yin e yang? Como que você pode fazer isso sem acreditar em energia? Então, para compreender melhor a MTC, precisa ampliar um pouquinho a visão. E é por isso que eu criei o curso Circuitos Energéticos da Medicina Tradicional Chinesa, que é para poder explicar para as pessoas que querem ampliar a visão as origens da MTC. Explicar um pouco o interrelacionamento entre os 5 elementos, a questão do yin yang. Tem muita coisa interessante que sai fora daquilo que é ensinado. Mas o meu objetivo nesse curso não é formar especialistas em MTC. O meu objetivo nesse curso é passar conhecimento e informação para que as pessoas que nunca viram esse assunto consigam entender e consigam compreender 5 elementos, consigam entender como que a energia flui pelo corpo, consigam entender a questão dos meridianos, consigam entender por que os meridianos existem no corpo humano, como eles trabalham a energia. E entendendo tudo isso, a pessoa vai entender melhor sobre si própria. Então ela vai entender melhor por que ela se sente um pouco mais triste, por exemplo, agora nessa época de outono, principalmente hoje. Hoje eu acho que é um dos primeiros dias de outono que está o céu cinza, que você abre a porta, abre a janela, dá vontade de ficar em casa. Então, por que isso? Por que quando está sol, quando está calor, a gente sente uma vontade de sair de casa? E por que quando é época de outono, a gente quer ficar dentro de casa? Então tem uma série de questões aí que quando você entende os 5 elementos e quando você começa a entender melhor como a energia flui dentro do teu corpo, como que o externo influencia o interno e vice-versa, você começa a se entender, se compreender. E aí você consegue melhorar a atitude em relação a isso. A partir do momento que você começa a estudar 5 elementos e quando você começa a entender um pouco mais sobre isso, você começa a mudar a postura, você começa a mudar a atitude. E aí a tua energia melhora. A tua energia melhorando, a tua saúde melhora, a tua frequência melhora. E aí, obviamente, você fica mais bem disposto, você enxerga a vida de uma outra maneira. Então, esse é o motivo desse curso. A minha proposta é essa, é passar informação para as pessoas, para que elas possam, claro, é o mínimo de informação. São 2 finais de semana, um final de semana por mês. É claro que eu não vou ensinar, não tenho a pretensão de achar que vou ensinar medicina chinesa em 2 finais de semana. Mas a minha proposta é outra. A minha proposta é falar de espiritualidade, de questões estelares, acopladas aos 5 elementos, ao Yin Yang e à medicina chinesa, porque está tudo envolvido. Não dá para falar de medicina chinesa sem falar de filosofia, sem falar de taoísmo, sem falar de confucionismo, sem falar de I Ching, sem falar de 5 elementos, sem falar de natureza, sem falar de espiritualidade. E não dá para falar de medicina chinesa num âmbito mais amplo sem falar de questões estelares. Porque, óbvio, da onde veio tudo isso? Brotou da Terra? Não, né? Não. Assim como várias outras técnicas que a gente conhece aqui,
não são desse planeta, vieram de fora. E essa é a parte legal. É entender da onde veio esse conhecimento e quando veio esse conhecimento. Porque, de novo, não veio do Huandi. Huandi ajudou e muito. Mas não partiu dele essa técnica. Essa técnica já estava aqui há muito tempo, antes de Huandi. Então, vamos falar mais sobre isso. Dá uma olhada no nosso site, terapeutasquânticos.com. Vê lá as informações do curso. São 2 finais de semana, um por mês, para a gente poder falar bastante, trocar bastante informação. Vão ser 2 finais de semana muito legais, muito agradáveis, gostosos, onde a gente vai poder trocar um monte de informação legal, informação de livro, informação de canalização, informação de experiência em consultório, um monte de coisa, tá bom? Dá uma olhada aí e a gente se encontra lá no curso.